Você ouviu Renato Gaúcho no Botafogo? Ouviu errado. Não vai ter Renato Gaúcho no Botafogo, não tem reunião do John Textor com o Renato Gaúcho, não tem a possibilidade de Renato Portaluppi estar à frente do Botafogo na temporada 2025, enquanto o John Textor decidir as coisas no Botafogo. Não há a menor possibilidade de essa informação ser verossímil, quanto mais ser verdadeira, tá? Então já fica aqui o alento para muita gente que estava preocupada. É fake, não tem Renato Gaúcho, não existe esse papo, essa proximidade, não vai existir conversa entre John Textor e Renato Gaúcho. Pelo menos até agora, né? Pela informação que a gente tem, nada disso aconteceu nem vai acontecer, tá certo? Um dia, sei lá, né? Vai que um de vocês aí compra o Botafogo, aí escolhe o Renato Gaúcho, beleza. Mas enquanto o John Textor for o acionista majoritário, não existe esse papo, tá? Em meio a essa indecisão, que na verdade não é uma indecisão, a decisão foi tomada, mas os treinadores escolhidos ou colocaram preços muito altos ou preferiram cumprir os seus contratos. Ah, se tivéssemos um treinador assim, né? Com a ética do André Jardine, de querer cumprir contrato, de não ter o olho maior do que a boca, né? Uma pena que os que passaram por aqui não têm esse pensamento, né? Mas o Botafogo já tinha definido o treinador, um preferiu ficar lá. O outro, a pedida muito alta, né? E o outro louco lá não tinha licença. Então, as situações realmente estão esquisitas nessa questão de comando do Botafogo, mas nem por isso o desespero está batendo a porta de quem está tomando decisões, né? O desespero bate a porta do torcedor, o desespero toma conta da cabeça do botafoguense que vai ter um jogo quinta-feira agora contra o Racing, depois vai ficar um mês sem jogo, né? Mais um motivo para a gente estar lá no estádio Newton Santos. Todavia, sem chance, tá, gente? Só para esclarecer aqui, Tite pode aparecer? Não, tá? Tite não pode aparecer como possibilidade nesse momento. Tite não tem comissão técnica, Tite vai fazer cirurgia. Renato Gaúcho sequer passou pela cabeça de quem comanda esse processo no Botafogo. Botafogo continua aguardando a resposta do Roberto Mancini no que concerne a questão abaixar a pedida salarial. Com essa pedida salarial, realmente é impossível de o Botafogo aceitar, tá certo? Bom, pensando aqui no jogo de quinta-feira, o Botafogo tem algumas boas notícias, né? Algumas boas notícias. Teremos o retorno de alguns jogadores que ficaram fora na partida de domingo, caso do Barbosa e do Alex Telles, né? Apesar de o Barbosa ter sido responsável direto pelos 2 gols do Racing na nossa derrota por 2-0, a gente sabe que bem comandado, bem coordenado, o Barbosa vai voltar a ser um grande jogador, como foi na temporada 2024, sob o comando do Arthur Jorge. Sob o comando do Arthur Jorge, né? Porque sob o comando do Thiago Nunes, olha, e do Fábio Matias também, a coisa não era boa não, né? Então tem que ser um comandante com gabarito, como o John Textor falou, e a gente trouxe na primeira edição, qualificado, com a qualificação suficiente para conseguir tomar conta do vestiário, né? E também, é claro, introduzir ideias que sejam novas, interessantes, ideias de jogo, porque esse papo de controlar vestiário e não saber nada de jogo não adianta, né? Gabriel Milito está aí para comprovar. Bom, vamos lá, notícias boas. Teremos o John Textor no Brasil, e o que isso significa? John Textor no Brasil é sempre uma boa chance de termos um anúncio, uma notícia importante. Afinal de contas, existe uma chance muito grande também de o Botafogo não ser campeão. E vocês sabem que o John Textor não gosta de levar desaforo para casa, tá? Então, é possível que haja já o anúncio de um nome. Não vou me iludir aqui com a possibilidade mais de o treinador estar junto, né? Porque se o Roberto Mancini não abaixar a pedida,
a gente vai partir para outro processo seletivo, né? E aí eu não acredito que haja uma celeridade a ponto de na quinta-feira o treinador já estar aqui no Brasil, né? Ele teria que estar desempregado e já teria que estar ciente da situação, né? Então, sendo bem pessimista nesse momento, eu acho que o John Textor chegando aqui, ele vai sentir como está o torcedor botafoguense, né? O torcedor botafoguense não está como ele imagina que esteja. Ah, nós terminamos a temporada como campeões. Ok, mas o torcedor botafoguense não está nessa lua de mel toda. O torcedor botafoguense está preocupado, o torcedor botafoguense ainda magoado, não por conta do Campeonato Carioca, mas porque percebe que o time não está jogando mais futebol, não está jogando mais futebol, não está performando. Os 2 últimos jogos do Botafogo foram sofríveis. O último jogo bom que o Botafogo fez foi contra o Flamengo. Aí, olha, faz tempo aí, faz 2 semanas, né? E ainda sob o comando do Carlos Leiria. Então foi o único jogo em que a gente criou, né? Criou um pouquinho, tal. Boa Vista, foi o Sub-23. Racing e Vasco, foi uma lástima completa. Uma lástima completa. E a boa notícia também é que o Arthur está recuperado de lesão, reforça o Botafogo no jogo de volta, treinou bem. Santiago Rodrigues também treinou, mas não foi inscrito a tempo para a Recopa, uma pena, né? Uma pena. Mas ter o retorno do Arthur é importante. Jogos decisivos, jogos grandes, é sempre bom ter jogador grande. Tá? É sempre bom ter jogador grande. Jogador que saiba o que fazer, jogador que já tenha passado por esse tipo de experiência. O Arthur é um cara multicampeão, tá? Como é o Alan, um jogador multicampeão, que pode ser muito importante nesse jogo contra o Racing, como é a turma do ano passado. Os jogadores que foram campeões do ano passado com o próprio Botafogo, né? Ninguém esquece de jogar futebol. Tomara que esse reencontro com a torcida do Botafogo no estádio Newton Santos possa trazer aí bons auspícios, bons agouros para que o Botafogo volte a vencer. O último jogo no Newton Santos nós vencemos, jogamos bem e vencemos contra o Fluminense. Jogamos bem e vencemos. Depois dali, não tivemos mais a oportunidade de atuar no nosso estádio e aí não conhecemos mais vitórias contra grandes adversários. Então que contra o Racing o Arthur possa brilhar, o Gregory que volta possa jogar bem, porque time o Botafogo tem. A questão é saber se vai taticamente acontecer alguma coisa diferente do que tem acontecido nos últimos jogos. Isso tem me deixado muito preocupado. Mais um trabalho aí que o próximo técnico vai ter. E o terceiro reforço é a torcida do Botafogo, né? Tenho acompanhado aí a procura, né, por ingressos. Feliz aí que Leste todinha esgotada. Oeste, Botafogo abriu ali, vamos torcer para que nesses 2 dias esteja esgotado, que o Botafogo possa abrir o outro setor e que a gente esteja com o anel completo, né? O estádio Newton Santos como um todo. Eu digo para vocês, é uma vergonha numa final de um torneio internacional. É de 2 jogos, se é um jogo, não interessa. É um torneio que vale taça, um torneio internacional. É uma vergonha que o estádio não esteja lotado. Me desculpe, esse é um canal da torcida do Botafogo, mas é inadmissível que, independentemente do que aconteça, galera, perdeu para o Madureira, perdeu para o Vasco, perdeu para o Flamengo, perdeu para quem quer que seja, é um jogo que pode decidir uma taça para o Botafogo. É o jogo contra o Racing na quinta-feira. O torcedor não pode simplesmente, não vou não, porque o time tá uma porcaria e tal. Já falei na primeira edição. Qual foi a vez que o Botafogo não teve um time porcaria pra gente apoiar? A maioria é time ruim. Depois que chegou a SAF é que a coisa foi melhorando. Mas a gente está acostumado com times horrorosos e nem por isso a gente abandona. Quanto tempo ficamos sonhando? Poxa vida, como seria uma final de Recopa? Botafogo jogou uma final de Recopa em 1994. Muita gente estava nem viva aqui. Outros eram crianças. E outra, foi no Japão, né? Foi lá em Tóquio. Tenho certeza de que poucas pessoas tiveram a oportunidade de estar lá. Tá? Foi em Tóquio. Tá? Então, assim, é uma oportunidade de ouro que a gente tem
para inclusive dar uma zoada, que também serve para isso, os rivais, Fluminense, Vasco, porque com a Recopa o Botafogo passa a ter mais título internacional que todos eles, que Vasco e que Fluminense. Então, além do título, da alegria de passar um mês tranquilo, tem também a comparação, né? A gente sempre ficou ali tanto tempo, né, atrás, vendo os outros comemorarem, só zoava o Fluminense, aí veio 2023 o Fluminense, pô, conquistou a Libertadores e depois a Recopa. Aí o Botafogo ganhou uma Libertadores, já tinha uma Conmebol Sul-Americana, beleza, né? Agora com a Recopa, é a oportunidade de a gente ultrapassar rivais. Então, assim, tem muita coisa em jogo e o torcedor é, sim, um reforço. Mais de 30 mil torcedores, pelo menos isso, né? Mais de 30 mil, só botafoguenses, isso é muito bom, mas a torcida do Racing vai estar lá fazendo barulho. Então a gente também precisa fazer a nossa parte. Galera, o programa Seleção Sport TV classificou o Botafogo como a decepção de 2025. A gente está só em fevereiro, né? Mas a decepção de 2025. Você concorda, Guilherme? Concordo. Decepção da pré-temporada. Podia ajustar aí, né? Porque 2025 o ano nem começou. O ano nem começou, a gente está no dia 24 de fevereiro e a galera, como sempre, já se precipitando, né? Já se precipitando, como sempre. Mas é uma decepção? É uma decepção. É uma decepção. Só que aquilo é uma decepção, como eu posso dizer, não programada, mas é uma decepção esperada. E é uma decepção que está dentro do planejamento, se é que eu posso dizer que tem planejamento, do planejamento de quem está à frente. Ok, tá todo mundo achando assim, ok, tá tudo bem. Perdemos a Supercopa, perdemos o Carioca. Se perder a Recopa, eu já acho que realmente o prejuízo está sendo grande. Porque é uma Copa tão simples de você conquistar, principalmente tendo um time melhor do que o seu adversário. Mas agora está mais difícil, né? Vai ter que reverter uma diferença de 2 gols. Com esse time jogando desse jeito não vai ser fácil, mas a gente acredita, né? Então o programa Seleção Sport TV pegou bem pesado aí com o Botafogo, né? Colocando o Botafogo e o Cruzeiro como as decepções do ano, dos 2 primeiros meses do ano de 2025. Aí botou o Flamengo, né, empolga. Aí uns times que animam, cara, chega a beirar o ridículo, né? Vitória da Bahia. Com que parâmetro eu digo que o Vitória da Bahia anima? É uma pesquisa ridícula, né? Santos anima. Santos anima. O Santos que estava próximo de ser eliminado no Campeonato Paulista, agora mudou para anima. Os caras não têm nenhum critério internacional. Internacional anima, claro, né? Manteve a base, ainda tem o mesmo treinador. Corinthians também acho que anima, manteve o treinador, o time é bom, né? Bahia, anima? Anima, ok. Atlético Mineiro, anima. Atlético Mineiro também, há 2 rodadas era a maior vergonha do Mineiro, vai ficar fora, isso nunca aconteceu, blá, 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 blá. Aí ganhou 2 jogos, aí foi para a semifinal, ganhou, óbvio, do Tombense, agora anima. Sim, o futebol ele muda de uma hora para outra. O Botafogo é uma decepção. Ganhou a Recopa, pronto. Acabou, não tem decepção. Cara, é bizarro, né? Aí vê, sufoco, Fluminense e Palmeiras. Campeonato estadual. Fluminense, sufoco, mas não é porque ganhou do Bangu sofrido e tal. É porque a temporada do Fluminense se desenha um sufoco. O Fluminense não contratou para a temporada que vai ter. O Palmeiras no sufoco, ok. Porque o Palmeiras tem um grande time, né? Tem um grande treinador e tal. Aí alerta Fortaleza, Grêmio, São Paulo e Vasco. Alerta. Bom, e a decepção Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro é uma grande decepção, né? E o Botafogo decepciona, por quê? Porque o planejamento do Botafogo decepciona. É muito menos pelos resultados e muito mais pela falta de planejamento, né? Então acho que a grande decepção é essa. E aí eu concordo. Mas a análise que eles fazem para colocar o Botafogo como decepção, essa análise é pífia,
essa análise é pífia. É uma análise assim, como se o estadual fosse algo muito importante, né? E aí eles se contradizem. Mas enfim, tomara que essa história acabe na quinta-feira, que a gente seja campeão e pronto, né? Que aí a gente com um novo treinador faz pré-temporada e todo mundo fica feliz e tá tudo certo. Fico por aqui. Beijo grande no coração, saudações alvinegras, fui.